você poderia causar mais impacto na cidade e a sua igreja poderia causar um impacto maior também na sua cidade. Olá, pessoal! Se você está aqui assistindo esse vídeo, provavelmente você deve me conhecer ou, enfim, teve acesso a isso de alguma maneira. Eu sou Alan Porto, sou pastor presbiteriano na cidade de São Luís e estou trabalhando na plantação de uma igreja aqui nessa cidade. Eu sou muito interessado por esse tema e por isso, a partir de algumas leituras e de algumas reflexões, e especialmente a partir de uma palestra que eu ministrei sobre o tema O Evangelho e a Cidade, eu decidi organizar isso aqui, estender um pouquinho mais e oferecer para vocês um curso sobre esse assunto. E ele lida exatamente com as questões ou com a imagem que a gente trabalhou no início. Você poderia causar mais impacto na cidade e você poderia ter uma igreja que causa maior impacto na cidade. Essa é a nossa primeira aula, é uma aula de introdução, basicamente para apresentar para você o que a gente vai discutir aqui nesse curso e também já colocar você no início dessa reflexão ou desses pensamentos. Então vamos pensar um pouquinho nessa questão que eu coloquei. Por que você poderia causar mais impacto na cidade e por que a sua igreja poderia causar mais impacto na cidade? Ok, de maneira geral, é verdade que existem exceções e igrejas incrivelmente engajadas, mas de maneira geral, talvez eu e você devêssemos concordar com a tese do Tim Keller, um pastor presbiteriano norte-americano que tem muitos materiais já sendo publicados agora em português e que defende a seguinte tese: nós, cristãos, de maneira geral, temos uma visão muito negativa da cidade ou das cidades. E por causa disso, tanto a nossa atitude quanto o nosso impacto sobre a cidade ou na cidade é bastante reduzido e limitado. Significa dizer que na prática eu e você podemos crescer e muito nas maneiras da gente enxergar a cidade, nas maneiras da gente lidar com a cidade, não apenas como cidadãos dessa cidade terrena, mas como cidadãos do reino de Deus, da cidade celestial que nos aguarda. De fato, a gente vai ver ao longo desse curso que é exatamente na antítese entre essa nossa cidadania terrena e a nossa cidadania celeste que a gente consegue ter um maior impacto, uma visão adequada e melhores maneiras de lidar com o chamado e a missão que Deus nos deu enquanto nós habitamos as cidades que habitamos. Mas então a gente precisa lidar primeiro com esses problemas na relação entre a igreja e a cidade. E assim, o primeiro problema é exatamente uma visão errada que nós temos acerca das cidades. Talvez eu e você, como cristãos, sequer tenhamos pensado adequadamente sobre a relação da nossa igreja com a cidade. É muito possível que a gente simplesmente esteja ali, dentro de uma cidade, vivendo do jeito que a gente sempre viveu, ou sendo igreja do jeito que a gente sempre foi, mas sem pensar adequadamente a relação que nós temos com a cidade de maneira mais ampla e talvez com o nosso bairro de maneira mais específica. Nós temos uma visão, por vezes, indiferente, então talvez isso implique uma falta de visão, e às vezes nós temos uma visão radicalmente negativa da cidade. A cidade é aquele lugar do qual nós devemos nos proteger em nossas comunidades. A igreja, assim, funcionaria como uma espécie de refúgio. E é verdade que as igrejas sejam um tipo de refúgio. Mas isso não é tudo que a igreja é. E às vezes, nessa mentalidade de apenas refúgio, a gente olha para essa cidade de maneira extremamente negativa. Isso define a nossa atitude, isso impede que a gente tanto enxergue a cidade de maneira diferente, quanto lide com a cidade, se envolva com a cidade de maneira diferente. Então nós temos um problema de visão aí. Um dos primeiros esforços que eu e você deveríamos fazer é para limpar as nossas lentes, para que a gente possa enxergar a cidade de uma maneira diferente. Talvez é aí, ao observar a cidade com outros olhos,
que a gente consiga primeiramente trabalhar aspectos da nossa atitude e começar a buscar a palavra de Deus para a gente redefinir outros aspectos do nosso chamado, da nossa missão no meio da cidade. Nós precisamos de uma visão diferente, de uma visão transformada. Mas existe um segundo problema, e esse é um problema que está relacionado com o aspecto da visão, mas que talvez possa aprofundar um pouco mais. É um problema de teologia. Nós temos uma teologia problemática da cidade. Se por um lado, às vezes, nós somos indiferentes ou especialmente negativos quanto à cidade, por outro lado, nos falta qualquer base mais consistente acerca do que a Escritura apresenta para nós sobre as cidades. A falta de uma teologia adequada das cidades nos faz patinar no meio do campo de missões ou de ministérios. Porque a gente não tem uma visão adequada e porque a gente não tem uma base teológica adequada, a gente lida com as cidades de maneiras muito confusas, muito difusas e, por vezes, a gente simplesmente não lida adequadamente com as cidades. O que a Bíblia fala sobre as cidades? E como é que a cidade está relacionada com o plano mais amplo de Deus para a nossa redenção, para a redenção do seu povo e para a restauração de todas as coisas? Existe essa relação em primeiro lugar? A gente vai ver isso nesse curso. Nós temos um problema de visão, nós temos um problema de teologia, não só investigar como a Bíblia apresenta as cidades na sua narrativa da redenção, mas também conceitos e doutrinas que ajustam a nossa prática de missões, de serviço, de ministério no contexto da cidade. Então, nós precisamos de uma visão adequada, precisamos de uma teologia adequada, e agora a gente vai para um terceiro aspecto, que é um terceiro problema. Se nós temos uma visão errada e, por vezes, uma teologia defeituosa das cidades, isso tudo vai implicar em posturas diante da cidade que são inadequadas, que são insuficientes e, por vezes, são pecaminosas. É assim que eu e você, se realmente desejamos produzir maior impacto nas comunidades à nossa volta, se nós queremos ser cristãos mais consistentes e igrejas mais consistentes no meio do lugar onde Deus as colocou, precisamos redefinir tudo isso. Uma visão sobre a cidade, uma teologia da cidade e posturas sobre a cidade e práticas totalmente transformadas. É isso que a gente vai desenvolver ao longo desse curso. O curso, o Evangelho e a Cidade, vai trabalhar a partir dessas categorias fundamentais. Essa primeira aula de apresentação, eu quero mapear um pouco do que a gente vai ver. Então, na aula de número 2, a gente vai basicamente discutir uma visão sobre a cidade. E a questão aqui, na aula de número 2, é por que eu e você deveríamos abrir os olhos para as cidades? Que diferença faz, né, na nossa caminhada como igreja estar atentos a isso? E então vai ser muito interessante a gente discutir e pensar sobre isso. Na aula de número 3, a gente vai discutir a teologia da cidade. Agora sim, na aula número 3, com a Bíblia aberta, a gente vai observar claramente como o Senhor Deus fornece para a gente bases teológicas saudáveis e doutrinas e conceitos que vão nos ajudar a caminhar pela cidade de maneira mais consistente, de maneira mais fiel. Um olhar transformado, uma visão sobre a cidade, uma teologia da cidade na aula número 3. Na aula número 4, a gente vai ter então algumas ferramentas para o ministério na cidade. Então, basicamente, a gente vai lidar com também conceitos, mas conceitos que vão nos permitir práticas transformadas na nossa vida como igreja para a cidade. E a gente tem então uma quinta aula que vai trabalhar com a aplicação dos conceitos. Embora na aula de número 4 as ferramentas já deem para a gente muitos aspectos práticos, o que a gente vai fazer agora é aplicar tudo que a gente viu, da aula 1 à aula 4, na leitura de cidades específicas. Então a gente vai fazer um exercício com a minha cidade, a cidade de São Luís,
e possivelmente algumas outras cidades, talvez a sua cidade, para tentar identificar alguns aspectos das narrativas culturais. A gente vai falar sobre isso na próxima aula e perceber como a partir dessa leitura adequada nós podemos servir ao Senhor e às cidades de maneira mais fiel, mais rica, mais consistente. Então é isso. Nós identificamos os problemas, nós vamos trabalhar ao longo desse curso para vencer cada problema desses e assim, ao final dele, de fato termos uma percepção transformada e quem sabe sair daqui com uma prática bastante transformada também. Mas para isso acontecer direito, né, para a gente ter uma experiência mais rica de curso, a gente precisa caminhar ao longo da nossa filosofia de ensino que precisa ser apresentada para vocês aqui. Né? Então, o que eu pretendo fazer e como é que eu aguardo que você responda? Então, a nossa filosofia de ensino tem sido já descrita por alguns outros caras, né? Alguns com nem tanta tradição e outros com mais, mas todas elas estão pensando essa dinâmica de educação no ambiente online. Como é que a gente pode fazer isso? Então, alguns dos princípios que eu copiei, vamos dizer assim, de outros caras que têm cursos online são... a gente vai tentar trabalhar bastante com aulas engajadoras. Então, eu quero realmente ajudar você a se colocar no lugar, a estar presente na aula, a estar pensando comigo essas questões. Eu quero respeitar o seu tempo, esse é o segundo princípio. Os vídeos, por exemplo, de YouTube, você sabe, que prezam de maneira geral pelo respeito ao tempo ou por serem bem simples e diretos ao ponto. E eu sei que a gente ainda pensa em termos do modelo antigo de aula, em que uma aula tinha que ter 45, 50 minutos. Mas por vezes não é essa a dinâmica que está funcionando no nosso mundo online. Por isso eu quero tentar entregar o maior conteúdo possível, mas no menor tempo possível. Então as nossas aulas eu quero que girem em torno de 15 minutos. Talvez algumas aulas passem, talvez outras aulas durem menos. E o ponto aqui não vai ser o tempo propriamente, mas vai ser como a gente vai conseguir trabalhar o conteúdo de cada aula. Esse é o nosso foco. É lógico, se para trabalhar o conteúdo a gente precisar passar de 1 hora, que seja. Talvez a gente pode quebrar em outras aulas. Mas de maneira geral eu quero respeitar o seu tempo, eu quero entregar para você o melhor conteúdo no menor tempo possível, para que você possa, de repente, numa sentada, pegar a aula inteira, fazer suas anotações, revisar material e, enfim, ter o melhor aproveitamento. A gente vai trabalhar também com múltiplos impactos. E para que esses múltiplos impactos aconteçam, eles precisam funcionar de acordo com outro princípio também, que tem a ver com a ênfase comunitária. Então, os múltiplos impactos são o seguinte: você vai ter uma aula liberada semanalmente em vídeo, mas a gente quer que esse impacto seja recorrente. Então, junto a essa aula em vídeo, a gente vai liberar algum material em texto. Eu quero transformar essa aula em vídeo num arquivo de áudio para que você possa ouvir fora do computador, você possa ouvir em outro lugar, talvez no carro, talvez fazendo a caminhada, e assim você possa revisar esse material. E a ênfase comunitária vai ser mais um impacto que você vai ter para assimilar esse conteúdo, que é, ao final de cada aula, eu quero pedir a você que compartilhe alguma coisa da aula na nossa plataforma. A gente tem uma plataforma para que todos possam participar e a ideia é que, à medida em que você compartilha os seus insights da aula, as suas aplicações próprias da aula, suas perguntas sobre o material da aula, você vai enriquecer as outras pessoas e vai produzir mais um impacto para que elas possam captar esse conteúdo e realmente ter uma experiência de aprendizado, de transformação real. Aliás, esse é o nosso foco, né? É que ao final desse curso a gente tenha mudança de fato. Não vale a pena simplesmente você sair daqui com mais um curso realizado e nenhuma diferença na sua vida. Especialmente esse curso que fala sobre a maneira da gente servir a Deus no meio da cidade. A gente quer algo diferente.
Então, nós queremos respeitar o seu tempo, nós queremos que você seja engajado nas aulas, queremos impactos múltiplos, queremos a ênfase na comunidade, na troca de experiências e queremos transformação ao final disso tudo. Você pode fazer isso assistindo várias vezes, tomando notas durante as aulas, você pode compartilhar cada aula, compartilhar seus insights, comentar e, ao final desse curso, realizar um projeto. Minha sugestão é que, com o material que você obteve ao longo desse curso, você faça a leitura de alguma área da sua cidade e assim pense nas maneiras de servir a cidade nessa área com o Evangelho. Você vai entender um pouco mais sobre o que é essa leitura da cidade. Isso vai ficar ainda mais claro lá na nossa aula de aplicação dos conceitos. Mas a ideia é identificar narrativas culturais e perceber como o Evangelho responde a essas narrativas culturais. Então, você é muito bem-vindo a esse curso. Essa primeira aula de introdução é uma aula aberta para que todos vejam. Se você realmente deseja participar, faça a sua inscrição e participe conosco das próximas aulas. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado, edificado com isso tudo. Um grande abraço e até a próxima aula.